Tema 4 do caderno do aluno: calor como energia. Provavelmente você já viu em filmes ou em vídeos a produção de fogo de forma primitiva, por meio do atrito de pedaços de madeira. Se você já levou aquele tombo de calça jeans, é bem possível que já teve o joelho queimado. Certamente, em dias frios, já esfregou uma mão na outra para se aquecer. Por que isso acontece? Como esse calor é possível? Nesse vídeo veremos como o calor pode ser convertido em energia mecânica e vice-versa. Nós estudamos a temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas em um corpo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Nós estudamos também calor. Calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Definimos assim calor como energia em trânsito. No Sistema Internacional de Unidades, o calor é expresso em joules. Lavoisier considerava o calor como sendo um fluido elástico, indestrutível e imponderável, chamado calórico. Quanto mais quente o corpo, maior a quantidade de calórico ele possuía. Assim, os fenômenos térmicos poderiam ser explicados pela troca de calórico entre eles. Bem, mas Rumford, observando o calor gerado na construção dos canhões, ele fez o seguinte experimento. Ele imergiu um cano de canhão na água e mostrou que a água podia ser fervida em aproximadamente 2 horas e meia, e que o suprimento de calor gerado por atrito era aparentemente inesgotável. Ou seja, ele trocava a água e voltava ao experimento e voltava a ferver a água. Ele confirmou que nenhuma mudança física ocorreu no material do canhão. Assim, ele argumentou que a geração de calor era incompatível com a teoria do calórico. Ele sustentou que a única coisa comunicada ao cano era o movimento. Porém, ele não tentou quantificar o calor gerado e medir o seu equivalente mecânico. Nós vemos esse fenômeno acontecer quando fazemos um furo usando uma broca doméstica. O calor que gera na broca é proveniente do atrito entre ela e o material. Bem, Joule, ele imaginou um experimento para conseguir estabelecer essa relação entre a energia mecânica e o calor. O experimento de Joule, ele deixava um peso cair, assim ele mediu a energia potencial do peso que caía para o calor. Tá? O que está acontecendo nesse experimento? Vejam aqui. A energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de rotação das pás, e essa energia é transformada em calor dentro do líquido. O líquido aqui é isolado termicamente, e ele colocou um termômetro. Veja o termômetro que ele colocou. Veja que o peso vai caindo, a gente tem um pequeno aumento da temperatura. Com esse experimento, ele conseguiu determinar que uma caloria equivale a 4,18 joules. Vamos ao cálculo que Joule fez. Então, a energia potencial gravitacional é igual ao calor. Mas a energia potencial gravitacional é dada pela fórmula m vezes g vezes h. Massa do bloco vezes o g, a aceleração da gravidade, vezes h, a altura que o bloco cai. E o calor é dado pela fórmula mc ΔT. Massa da água, o calor específico da água, e ΔT, a diferença de temperatura. Tá? A aceleração da gravidade é o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em muitos casos, a gente arredonda esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. E o calor específico da água, nós já vimos, vale 1 caloria por grama por grau Celsius. Vamos dar um exemplo. Aqui vamos apenas calcular a quantidade de calor transmitida para a água.
Considere um objeto com massa de 8 kg que cai de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Vamos calcular a energia transmitida para a água. Ele pede para utilizar o G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, energia potencial gravitacional igual mgh. Como vamos repetir esse experimento 16 vezes, vamos ter 16 vezes massa do bloco 8, vezes o G da gravidade 9,8, vezes a altura 4. Esse valor dá 5.017,6 joules. A apostila nos sugere alguns simuladores. Um simulador de atrito e um simulador do efeito de Joule. Vamos a eles. Esse é o simulador de atritos. A gente vê aqui, que nós temos um livro de química em cima de um livro de física. O que a gente pode fazer aqui é... veja, o livro de química está se movimentando. Então, nós temos o atrito, fazendo um atrito. O que aconteceu com a temperatura? Vejam, a temperatura aumenta. Então, quando você atrita um livro no outro, você produz calor. Esse calor, então, é gerado pelo atrito. Ok, pessoal? Deu para perceber aí? O outro é o do experimento de Joule. Nós temos aqui 2 pesos que estão amarrados nas polias e fazem girar as pás. Tá? O botão verde inicia o movimento. Então, os pesos estão caindo. Vamos ver um pequeno aumento na temperatura do líquido que vai começar a ocorrer. Olha lá. Opa, aumentou um pouquinho. Aumento bem pequeno. O botão amarelo, ele dá uma pausa. E o botão vermelho zera para iniciar novamente. Tá? Então, podemos ver aqui a transformação da energia potencial gravitacional, uma forma de energia mecânica, em calor, pelo aquecimento da água. Esse foi o experimento realizado por Joule. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Era isso, então. Obrigado.